Em meados do século XVIII, o famoso arquiteto italiano Nicolao Nasoni, figura incontornável quando falamos do barroco no nosso país, concebia e erguia a alguns quilómetros de distância do Porto, na freguesia de Ramalde, um pequeno palácio, um palacete, a Casa da Perlada. Hoje, 200 anos depois, estamos perante aquele que é um dos mais vastos espaços verdes da cidade, bem no interior do Porto. Porque para lá da casa havia, e subsistem até hoje, um conjunto de jardins, uma antiga área agrícola, uma extensa mata. Uma propriedade que, desde o início do século XX, passou a ser tutelado, passou a ser propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que, entre outras valências, instalou aqui, na Casa da Perlada, o seu arquivo. Um dos mais valiosos arquivos, não só do Porto, mas do país, tendo em conta a dinâmica e antiguidade desta instituição, já com mais de 500 anos. Sim, também por isso, mas não só, vale a pena conhecermos a Casa da Perlada. A Casa da Perlada localiza-se no Porto. A construção teve início no século XVIII. Caracteriza-se pelo estilo barroco. Foi edificado para residência e atualmente funciona como museu e arquivo. Foi sensivelmente entre 1743 e 1758 que Nicolau Nasoni concebeu e construiu a Casa da Perlada. Na década anterior, a década de 30 do século XVIII, Nasoni, que havia chegado ao Porto como pintor, começara a notabilizar-se também como arquiteto, mas nessa década ainda muito ligado a obras religiosas, a intervenções em igrejas, construção de igrejas, como era o caso da Catedral do Porto, Catedral de Lamego, aí só com pinturas, também a Igreja dos Clérigos. Mas, a partir de 1740, vamos vê-lo envolver-se também na concepção de quintas, de palácios para quintas de lazer. A primeira das quintas intervencionadas por Nasoni foi ainda a Quinta para um Bispo, a Quinta dos Bispos, em Santa Cruz de Ribadesca, que passará a ser conhecida como Santa Cruz do Bispo. Mas depois, muita desta elite aristocrática, nobre, dos arredores do Porto, ou que possuíam propriedades nas cercanias do Porto, vão começar a desafiar Nasoni para conceber também casas de lazer. Muitas destas propriedades estavam já na posse destas famílias, eram extensas propriedades rurais. Era o caso aqui da Quinta da Perlada dos Noronha e Menezes. E, em alguns casos, essas quintas vinham sendo já adaptadas a espaços de recreio, de lazer. Aqui, no caso da Quinta da Perlada, aquele que é o seu icónico portal com as duas sereias, em boa verdade, data dos finais do século XVII, bem antes da intervenção de Nasoni, que, no entanto, aqui vai fazer algumas alterações, nomeadamente sobre as sereias, um novo e bem cénico brasão. Sim, as intervenções de Nasoni na Perlada, como noutras quintas, por exemplo, a Casa de Ramalde, a Quinta do Chantre, enfim, vão-se caracterizar, de facto, por esse barroco bem teatral, bem cénico, que caracteriza tanto a sua obra. Mas, voltando à Pedra de Armas, ao imponente brasão dos Noronha e Menezes, importa sublinhar que um dos elementos centrais é um castelo. Pois bem, a genialidade de Nasoni, da sua intervenção na Quinta da Perlada,
vai se caracterizar também por utilizar esse elemento do brasão, o castelo, como um elemento decorativo, vai repetindo ao longo de toda a quinta. Uma quinta que importa recordar tinha uma enorme extensão. Para usarmos referências atuais da cidade, a quinta tinha início no espaço que hoje conhecemos como o Carvalhido e estendia-se para lá da circunvalação. O projeto de Nasoni, verdadeiramente paisagista, começa, de facto, no Carvalhido, com duas altas pirâmides que hoje podemos contemplar no Passeio Alegre na Foz e que, bem lá no alto, na extremidade, apresentam dois castelos. Depois, ao longo da alameda que se abria desde o Carvalhido até chegarmos aqui à casa, alameda que sintomaticamente hoje conhecemos como Rua dos Castelos, um conjunto de pequeninos castelos iam decorando essa alameda. E depois tínhamos aqui, obviamente, a entrada, com a pedra de armas com os castelos. A própria casa apresenta-nos, na sua decoração, na fachada, algumas representações de castelos. E tudo isto culminava bem no outro extremo da propriedade, no meio da mata, com um castelo, um revivalismo, uma torre que ficava, e fica até os dias de hoje, bem no meio de um lago. De facto, um projeto notável em termos de impacto na paisagem de Nasoni, onde os castelos têm um lugar central. O historiador Francisco Ribeiro da Silva, professor jubilado da Universidade do Porto, é uma referência absoluta quando falamos da história também da cidade do Porto. Mas é também alguém que é uma referência na misericórdia, uma vez que é o mesário responsável, entre outros, pela área da cultura. Professor, esta é obviamente uma casa importante para a misericórdia do Porto. Toda a gente, quando fala na Casa da Pelada, fala de Nasoni, mas a propriedade tem uma história mais antiga. Sim, ela é da Misericórdia do Porto a partir de 1904, que foi o ano em que morreu Dom Francisco de Noronha Menezes, que deixou em testamento a casa e a quinta à Misericórdia do Porto. Com algumas condições, mas o facto fundamental é esse. Mas eu próprio, quando entrei para... Não só quando entrei para a Misericórdia como mesário, mas antes mesmo disso, porque nos meus estudos sobre a história da cidade, a Misericórdia é completamente impossível de ignorar. Claro. Desde os finais do século XV, 1499, e sobretudo da segunda metade do século XVI em diante, a Misericórdia está presente. Bom, são 500 anos a marcar a história da cidade. Porque isto é assim, a Misericórdia vai quem precisa, mas também está lá quem tem para dar. Portanto, estes dois mundos antagónicos unem-se na Misericórdia, ou deviam unir-se, e acho que se uniram muitas vezes e bem. Eu parto do princípio do século XVI, porque é a partir daí que temos nomes e pessoas. Pessoas. Porquê? Porque o primeiro nome que me apareceu dos meus estudos foi um Gonçalo Pessoa, que era escrivão da Fazenda e era escudeiro del Rei. Esse senhor era casado com uma Catarina de Couros e os Couros eram gente importante também da burocracia da cidade. Bom, e eu não sei se foi ele o primeiro, acho que não foi, mas é com ele que nós sabemos que há uma casa na Perlada. Não era esta é posterior, mas há uma casa na Perlada. E essa família foi-se desenvolvendo e muito cedo esteve ligada à Misericórdia. Porquê? Porque, a determinada altura, uma senhora chamada Luísa Pessoa casou com um dos Figueiroas, os célebres Figueiroas do Porto, viveu na Rua Nova e foi a primeira irmã da Misericórdia do Porto, porque ela morreu em 1598, por aí, no final do século XVI, e dava donativos à Misericórdia, mais ou menos discretamente, e a Misericórdia fê-la irmã.
Essa senhora, Dona Luísa Pessoa, quando faleceu, deixou ficar a sua casa da Rua Nova a um sobrinho chamado Simão Ribeiro Pessoa. Este Simão Ribeiro Pessoa, que era filho ilegítimo, mas legitimado de um Jerónimo Pessoa, um irmão dessa Dona Luísa, tornou-se um homem importante, porque foi vereador da Câmara Municipal em 2 mandatos. Mas no século XVII temos aqui, então, os Noronha Menezes, como é que... Sim, depois há um tal Garcia Pessoa, que casa com uma Noronha, no século XVII, e a partir daí aparecem os Noronhas, que depois se associam à Casa da Prelada, à casa... Há uma casa em Guimarães chamada a Casa das Corujeiras, que eram de casas nobres. Aliás, a partir de certa altura, os senhores desta casa têm o título de Dom, que vinha precisamente da Casa das Corujeiras, e portanto, os Noronha Menezes, depois também são Mesquita e Melo, claro. E portanto misturam-se aqui linhagens, mas desaparece nessa altura, final do século XVII, o antropónimo ou Pessoa. Professor, mas inicialmente esta casa seria fundamentalmente uma propriedade agrícola, não é? Agrícola. Seriam o quê? Porque eles estão mais sediados lá no Minho. Sim. Era um espaço de lazer? Os que viviam aqui tinham a sua casa nobre na Rua Nova. Na Rua Nova. A sua casa, digamos, habitual, porque era muito longe da cidade. Claro. E diz-se muitas vezes, isso lá é muito longe da cidade e tal. E era para aquela altura. A ligação à Casa das Corujeiras de Guimarães não foi perene, quer dizer, houve alturas em que esteve ligado, mas depois foi de novo separado, embora o parentesco se mantivesse. Aliás, o testamento do Dom Francisco de Noronha Menezes, que eu tive a oportunidade de reler agora para esta circunstância, é muito completo de informações que dá, porque era um homem muito rico. Ele tinha propriedades em Braga, em Guimarães e no Porto. E no Porto não era só a quinta, até tinha campanhar, e a quinta ia muito para além daquilo que é hoje os limites a quinta tinha unidades de labor que estavam ligadas. Exatamente. Era a melhor quinta do século XVIII do norte do país, diz lá na Maré Paroquial também, que passava por ser melhor por produzir muita coisa. Eu não sei se que é que produzia, mas me parece, pela Maré Paroquial, produzia frutos, produzia hortaliças, tinha muita água, mas sobretudo era uma quinta aprazível para recreio. O Nicolau Nazório que fez foi de facto um passeio lindíssimo, que devia ser lindíssimo, de cerca de 400 metros da casa até à fonte lá embaixo, até à fonte do Cágado e também depois ao lago, e aquele castelinho que lá tem, com o pau da bandeira também e tal, mas era rodeado de árvores pequenas, de pequeno porte, e havia videiras a servir de dossel, e noutros sítios tinha aveleiras. Eu fiquei espantado por ver aqui no Porto a produção de avelãs, mas aqui haveria disso. E outras árvores, tipo cerejeiras, mas cerejeiras não destas que nós conhecemos, mas de pequeno porte, que iam por aí fora e com várias fontes pelo caminho. Sim. Era uma coisa agradável. E tínhamos o aqueduto, enfim, a água de facto não faltava. Mas, professor, entretanto, o último senhor da Prelada, Dom Francisco de Noronha, cede, ou vai doar, como há pouco dizia, à Misericórdia. Nas minhas contas, desde que comecei a perceber a família, é o 11º senhor da Prelada. Com uma condição, isto teria que ser um espaço ligado às questões da saúde, assistência hospitalar. Logo de início, duas condições. Uma que eu tomei consciência dela quando li agora: a Misericórdia não pode vender isto. Nunca poderá vender. É a condição de... É a propriedade perpétua da Misericórdia. E a outra era a questão da saúde. Esta é a questão da saúde. Ele ordenou que aqui se fizesse um hospital de convalescentes. A palavra é mais ou menos essa que está lá, ou uma coisa semelhante. E, de facto, entre 1906 e 1960, isto funcionou como um hospital de convalescentes de apoio ao Hospital de Santo António. Porque o Hospital de Santo António também era da Misericórdia, portanto, como sabem, ainda hoje os problemas dos hospitais é ter camas ocupadas com doentes que podiam estar noutro sítio. Portanto, isto funcionava um bocadinho como essa retaguarda. Ainda hoje a Misericórdia tem, ainda recentemente tinha no Conde Ferreira quartos para convalescentes. Em 1973, por aí, passa a ser uma casa de recuperação de pessoas com problemas físicos, para recuperação com fisioterapia, portanto, esses processos. Mas também não vai durar assim muito tempo. Mais tarde
ainda vai ser um lar para a terceira idade, que por volta de 2006 acaba. E este período entre 2006 e 2009, 2010, foi um período das tais ocupações ilegítimas, dos tais vandalismos na casa. Mas a Misericórdia cumpria o legado porque nos terrenos da Quinta tinha, entretanto, construído... Eu andei agora a preocupar-me com isso, por saber quando é que a Misericórdia pensou em fazer um hospital da Prelada. A minha ideia era assim, como o Hospital de Santo António foi expropriado, a Misericórdia teve necessidade, mas não foi assim. Em 73 já há notícia de que o hospital, querem fazer um hospital na Prelada. Portanto, mais ligado à medicina física e reabilitação. Foi uma espécie de vocação inicial deste hospital. E dessa forma a Misericórdia continuou a cumprir o legado deixando aqui um espaço para as questões não só, portanto, aí é que estava a cumprir mesmo. Eu penso que foi essa a ideia de cumprir o legado de fazer o hospital da Prelada ali para as doenças da medicina física e reabilitação, como é assim designado. Entretanto, depois desse período de algum abandono, aqui da casa, porque o hospital estava ali ao lado com grande dinâmica, em 2013, há 10 anos, a Misericórdia desenvolve aqui um grande projeto. Sim, foi o ponto de chegada, 2013, foi inaugurada esta casa com fins completamente distintos. Foi recuperada a casa, na sua totalidade, acrescentada de alguma coisa, porque nós pensámos em pôr aqui o arquivo, eram duas grandes, ou três grandes objetivos. Primeiro, pôr o arquivo da Misericórdia. A segunda era, de facto, aproveitar o espaço. E a terceira era fazer disto um centro de cultura. Porque nesta zona da cidade não há. Professor, o arquiteto teve aqui o cuidado em vários sítios de como que abrir janelas para as fases de construção, não é? Exatamente. Ele tentou preservar aquilo que era preservável. A traça do edifício não foi alterada, claramente. Não é? O soalho, muito deste soalho era original. Tetos, há tetos este teto, ele quis manter isso para quem entrar aqui perceber como é que isto era, a parte de cima Portanto, é uma coisa que tem piada. E na capela abriu ali umas cavidades para se ver... Sim, para se ver como é que era. E a própria existência da capela também foi uma coisa interessante, porque a partir do momento em que a Misericórdia teve aqui um lar, era necessário ter uma capelinha, um oratório e tal. É de facto incrível, professor, a documentação enfim, que a Misericórdia possui. Sim, nós realmente temos 420 metros lineares de documentação, é quase meio quilómetro. E o que é interessante é que desde a primeira hora a Misericórdia teve necessidade de guardar os papéis. E são 522 anos de história. 522 anos. O que é que era importante a Misericórdia de ter os papéis? Porquê? Porque a Misericórdia tinha privilégios que a isentava, por exemplo, do poder episcopal. Era uma coisa importante. Claro. Porquê é que se chama Igreja Privativa da Misericórdia? Porque era privativa, isto é, era isenta do poder episcopal. Claro que o bispo e o provedor davam-se bem, mas não é isso que está em causa. É, de facto, a autonomia dividir da Misericórdia. Isso foi muito importante preservar. Mas esses privilégios eram escritos. Nós estávamos numa civilização do escrito, já não era só o oral, e o que era válido era o que estava escrito. Professor, mas a Misericórdia tem documentos mesmo desde a sua origem. Aqui é o famoso compromisso de Lisboa. Esse que está na sua mão é um documento precioso, do meu ponto de vista. Porquê? Porque é o compromisso das Misericórdias, como foi dado por Dona Leonor, em 1498, à Misericórdia de Lisboa. Só que o da Misericórdia de Lisboa, o original, desapareceu com o terremoto de 1755. O Porto e Coimbra têm uma cópia fiel, original, em pergaminho. Este que está a folhear é de 1516, portanto, podemos dizer que é o compromisso autêntico mais antigo das Misericórdias de Portugal. Coimbra terá um semelhante que eu sei que existe, mas não conheço pessoalmente. Mas vale a pena sublinhar a importância deste documento, porque ele é um documento fundacional. As Misericórdias, ainda hoje, regem-se
pelos estatutos que se chamam o compromisso. E o primeiro, É este aqui. que serviu para todo o país, onde houve misericórdias, é esse que está aí, aqui. é o mais antigo que se pode apresentar sobre a história das No misericórdias. nosso país. É fantástico. Mas depois há toda a história da misericórdia, as instituições que ao longo dos séculos a Misericórdia do Porto foi criando. Sempre muita coisa, porque a misericórdia começou a ter que ter bens para poder fazer bem. Não se faz bem só dizendo, olha, passo muito bem, tem que se fazer alguma coisa. E se fazer alguma coisa exige meios. O Dom Manuel I, em 1521, deu à misericórdia 3 hospitais que tinham rendas, não eram despesas, tinham rendas. E a misericórdia começou, a partir de 1521, a ter muito mais força de atuação. Porque há esses hospitais, pequenos hospitais, não eram bem hospitais até em termos rigorosos, eram hospedarias, albergues, apoios a peregrinos, tudo isso. Mas tinham rendas afetas e, portanto, essas rendas permitiam à misericórdia fazer outras coisas diferentes em favor dos pobres, porque a misericórdia foi criada para os pobres e para os presos da cadeia, porque os presos da cadeia viviam em condições horríveis. Hoje muitas pessoas não sabem que aquela famosa frase, quem não tem amigos morre na cadeia, que era literalmente assim. É verdade, porque não havia, o Estado não dava cama, mesa e roupa lavada. Se as misericórdias não tratassem dos presos... Morria abandonado, eu acho que era assim que acontecia. E sem falar das condições de instalação, que eram as condições péssimas, horríveis, paredes frias, umidade, sei lá. A misericórdia deu muita atenção até ao século XVIII a esse sector. Professor, e por isso os beneméritos, os benfeitores também sempre foram importantes para a misericórdia. E a esse propósito eu sei que está aí com um livro muito interessante, não é? Os benfeitores são essenciais, a misericórdia não tinha bens próprios e, portanto, vivia dos benefícios das benfeitorias dos fiéis. Claro que eram tempos diferentes, havia pessoas que entendiam que tinham que capitalizar em favor da própria alma. Esperava-se que Deus compassivo tivesse mais compaixão das pessoas que eram beneméritas e, portanto, se calhar, muitas vezes deixavam ficar bens para que se rezassem missas pela alma deles. E isso funcionou uma espécie de seguro para os pobres, um pouco esse tipo de coisas. E esse livro registra então e homenageia os beneméritos. Os grandes beneméritos estão aqui com um livro bonito, com decoração. Isto começou a ser feito no século XIX por um senhor que se chamou Henrique Lagoa, que foi um grande cartorário da Misericórdia do Porto, um homem que sabia muito de paleografia, um grande paleógrafo, e este senhor, de facto, serviu a Misericórdia durante a segunda metade do século XIX. E começou ele a fazer este livro, fez muitas coisas, muitos livros que estão no nosso arquivo foram feitos por ele. E inicialmente era muito simples, os nomes não tinham aquela decoração que tem, aquilo que depois foi sendo refinado com o tempo. E aqui mais para o fim, são coisas de 1890, fim do século XIX. Mas depois vamos avançando e já vamos vendo aí influências da arte nova. Por exemplo, abri aqui ao acaso do Dr. Paulo Marcelino Dias de Freitas. Professor, aqui entre esta fabulosa documentação encontramos também a marca de Nasoni, não é? Sim, Nasoni veio para o Porto pelas mãos de um homem da igreja, o Távora, não é? E aqui no arquivo temos desenhos. Temos a assinatura dele e temos desenhos dele da igreja, da frontaria da igreja, porque a Igreja da Misericórdia, obviamente, é do século XVI, mas depois, já lá no século XVIII, ameaçou ruir, aquela umidade da Rua das Flores e tal, aquilo foi um problema e a igreja vinha mesmo abaixo, senão se não acudisse. Portanto, convidou-se o Nasoni, que era um homem que estava a ser muito conhecido, e ele fez, de facto, uma parte da igreja, a nova Igreja da Misericórdia é dele, e de um engenheiro chamado Melo Guimarães também que colaborou, mas a grande parte das coisas foi mesmo da Nasoni. E os desenhos estão aqui na Casa da Prelada. Estão cá na Casa da Prelada e são muito raros, é raro acontecer, são preciosos por isso. Apesar da monumentalidade, do aspecto cênico, teatral, tão ao gosto do barroco,
a Casa da Perlada não é propriamente um grande palácio, é um palacetezinho. De resto, percebemos perfeitamente que o projeto idealizado por Nasoni não se concretizou, ou não se concretizou na sua totalidade. Se compararmos a Casa da Perlada, por exemplo, com o Palácio do Freixo e outras estruturas concebidas por Nasoni, percebemos que ela terá sido pensada para ter o quádruplo do tamanho. Ela apresenta-nos apenas uma torre e está algo descentrada em relação ao eixo central da propriedade. De facto, a casa deveria ter uma outra torre na fachada e todo este esquema se deveria duplicar para trás. Não deixa, no entanto, de ser uma monumental e muito qualificada casa. Mas a propriedade, a Quinta da Perlada, não era só a casa. Há toda uma outra intervenção de Nasoni no exterior. Aliás, ela é considerada como a mais importante intervenção paisagística de Nasoni, que, como já referimos, começava no Carvalhido e se prolongava até à zona do Seixo, para lá da circunvalação. E é um projeto que integra fontes, grandes pórticos, escadarias, aqueduto, jardins à francesa e à italiana, com os seus canteiros muito bem definidos, e depois esse eixo que se prolongava até à mata. Essa mata, de facto, era também uma peça importante, desde logo do ponto de vista económico. Era na mata que se ia buscar a vegetação para a cama do gado, era na mata que se ia buscar uma série de outros produtos, o mel das colmeias. Era na mata que se caçava. E sim, sabemos através das memórias paroquiais de 1758 que os senhores da Perlada, aqui na mata, ainda faziam caça grossa. Não estamos a falar de umas lebres, não, provavelmente javalis, um ou outro gamo. Essa mata que ao longo do século XX, uma parte dele foi transformado no parque de campismo da Perlada. Mas uma das peças mais interessantes, contígua à casa, nos jardins, era um labirinto. Um labirinto que, nesse mesmo documento de 1758, era considerado como um dos maiores labirintos em bucho de toda a Península Ibérica. E fazia parte, enfim, deste mundo cenográfico, dos jogos do barroco. Podemos imaginar lá do alto da casa, debruçadas sobre as janelas e as varandas, podemos imaginar os senhores da Perlada contemplando aqueles que aqui, no labirinto, procuravam atingir o centro, a árvore que marcava o centro do labirinto. Enfim, um jogo muito barroco que aqui, nos jardins da Perlada, subsiste até aos nossos dias. E professor, para lá do arquivo sobre o qual já estivemos a falar e desta belíssima sala logo na entrada que nos conta um pouco a história da casa, que outros espaços é que nós encontramos aqui na Casa da Perlada? Bom, esta casa foi recuperada também para ser, de alguma maneira, uma montra da misericórdia. E, portanto, demos ênfase à parte social que está expressa na sala dos provedores, nas salas dos provedores, ao fim e ao cabo. Nós tentámos pôr lá os retratos, ou cópias, ou retratos genuínos, feitos na época, dos provedores da misericórdia dos últimos tempos. Se o provedor recebe alguém, por exemplo, recebemos cá o reitor da Universidade, o professor Marcos dos Santos, numa determinada altura, com a equipa reitoral toda, e recebemos lá em cima naquela sala dos provedores. Portanto, esse tipo de coisas sociais, honoríficas, se quiser, temos esse espaço que é, de facto, interessante para isso. Por outro lado, nós também queremos manter a vocação cultural desta casa e, por conseguinte, estamos abertos a
a colaboração, por exemplo, com a Faculdade de Belas Artes, que faz aqui de vez em quando as exposições dos alunos. E tem uma belíssima biblioteca também. A biblioteca é muito especializada, isto é, nós temos muita gente que nos oferece livros, mas às vezes não nos aceitamos, não temos espaço. Mas se forem livros sobre história do Porto, história da Misericórdia, questões culturais do nosso tempo e tal, isso tem ali lugar. O arquivo que, em boa verdade, está alojado numa construção nova, não é? Que acabou por dar origem também a um outro espaço, não é? Sim, foi exatamente esse espaço que nós temos lá em cima, que é importante que falemos nele. Temos uma sala que dá para 80 pessoas. Já fizemos lá um congresso de história, dos congressos que vamos fazendo de 3 em 3 anos, de História da Misericórdia, e temos feito outro tipo de atividades que nos pedem. Esta casa também, quando pode ter alguns tipos de receitas, é óbvio que estamos à espera disso. Claro. E, portanto, temos regras, evidentemente, estas salas às vezes prestam-se para isso. Professor, mas deambular por esta casa também é contactar com, enfim, técnicas que infelizmente se perderam, que aqui estão muito bem vidas, os fingidos, as madeiras. Eu recordo-me de ter visto aqui as meninas, que trabalho meticuloso a fazer mármores fingidos, e estas próprias paredes, mas isto tudo foi difícil de fazer. Estes tetos são os originais, não é? São tetos, de facto, que se conservaram. Estes estuques, hoje em dia, ninguém faz isto, mas no Porto há bastantes casas, o Joel sabe isso melhor que eu. De facto, uma belíssima tradição da cidade. Mas a própria escadaria é uma peça... A escadaria é muito bonita e grande parte dos degraus são originais. Há ali alguma coisa que foi preciso substituir. E há um espaço que eu confesso que a mim me agrada muito, que é as águas furtadas. Lá em cima tem uma vista magnífica, não é assim uma coisa alta, muito alta, mas é agradável ir lá acima e ver à volta. De facto, é um ponto de mira interessante. António Tavares é o atual provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, sucessor de tantos outros e famosos homens que marcaram a história da cidade. É também o responsável, uma vez que é o provedor desde 2010, é o grande responsável pela regeneração deste edifício a partir de 2013. Soutor, qual é a importância para a Misericórdia desta casa? Bom, nestes últimos 10 anos, estamos a fazer mesmo 10 anos, esta casa fará 10 anos em maio, depois da sua reabilitação. Aqui é importante porque é aqui que está o cérebro da misericórdia, a memória da misericórdia. Se noutros sítios está o coração, estão outras partes da nossa ação, aqui decidimos que não só perpetuar toda a memória em volta da nossa instituição, como também guardar aqui os arquivos da instituição. E uma instituição que tem 523 anos, é evidente que tem muita coisa para guardar, não só da sua memória, mas também daquilo que foi feito ao longo de todos estes séculos. Claro, não é só a memória da instituição, em boa verdade, uma boa parte da memória da cidade. Exatamente, aqui, neste sítio, não podemos esquecer que muito próximo estiveram as tropas de Dom Pedro IV, Dom Pedro IV que foi também cá nosso provedor, e esta casa, acima de tudo, significa que as pessoas que entregaram bens à Santa Casa da Misericórdia, eles perpetuaram-se. Provavelmente, se esta casa não tivesse ficado à guarda da Santa Casa, todo este magnífico espaço, que era a Quinta da Perlada, que foi brutalmente rompida pela abertura da BCI, já teria desaparecido, como é evidente. Soutor, teve a preocupação de tornar isto também num espaço, enfim, para, de alguma forma, para alguns atos mais formais, não é? Sim, nós aqui temos realizado, por vezes, momentos que têm significado para a vida da instituição, como receber personalidades externas à instituição e, acima de tudo, utilizar também este espaço para divulgar a história da instituição. Temos feito aqui congressos, a história da misericórdia, têm sido feitos aqui, pelo menos durante o período em que não tínhamos o auditório de Dom Pedro IV, fazíamos aqui os nossos congressos e usámos este espaço sempre para receber visitas, pessoas que visitam a instituição e que querem conhecê-la mais profundamente, porque é aqui que está toda a estrutura da nossa área do culto e da cultura e das artes, que é um papel muito importante que nós desempenhamos no Porto. Sim. E sei que agora que estamos, enfim, a concluir esta primeira década,
que a Misericórdia tem planos ambiciosos, não só para a casa, mas para a própria quinta. Nós, depois de termos feito este processo que fundamentalmente foi a estabilização em volta da casa, em relação à quinta, que é o Parque da Perlada, e depois de termos terminado com a parte do campismo, por razões que têm a ver com exigências legais, nós hoje poderemos dizer que, dentro de 2 anos, todo aquele magnífico espaço será completamente diferente, porque além da expressão que hoje tem com o hipismo e os cavalos no protocolo com o Sport Clube do Porto, temos um outro protocolo, esse muito ambicioso, com a Associação de Futebol do Porto, que vai permitir a criação de centro de estágio e vai permitir a criação de espaços verdes, onde vamos ter também muitos jovens que estão espalhados pelos magníficos clubes que integram a Associação de Futebol do Porto. Muitos deles não são profissionais, portanto, é aqui um projeto que visa não só o desporto, mas visa, acima de tudo, a cidadania pelo desporto por parte dos jovens e depois também uma resposta que a cidade do Porto não tem, neste momento, que é as autocaravanas. Infelizmente, na cidade, as autocaravanas ficam em qualquer local e vai ser possível o Parque da Perlada dar também aí uma resposta. Toda esta área vai ficar, em termos de reabilitação urbana, muito bonita. Vai poder haver um acesso por baixo da BCI, há lá um túnel que vai ser reabilitado e, portanto, vai ser possível entrar pela Casa da Perlada ou pelo Hospital da Perlada e sair no Parque da Perlada e vice-versa. Portanto, este espaço está todo preparado para isso. Ou seja, a cidade terá finalmente a oportunidade de entrar na mata, porque quando era para campismo estava vedado aos portuenses. Não é? A cidade vai ter aqui uma oportunidade, que é ter aqui um novo parque, que vai ser uma mistura do Parque da Cidade e do Parque de Serralves. Isto é, um espaço lúdico, aberto também, mas também um espaço com cultura e que vai acrescentar aqui uma valência de desporto. Portanto, inevitavelmente, eu sei disso, porque algumas pessoas ligadas ao desporto visitaram este espaço e dizem que isto é dos melhores lugares da Europa e que, portanto, será um lugar de top para a prática do futebol, neste caso concreto. E, portanto, vai ser um momento importante e vai ser um momento também que vai conjugar o ambiente e as novas tecnologias ambientais, nomeadamente em termos de energia e de energias renováveis. E vai ser, de facto, também interessante essa componente ambiental, porque a Quinta tem também muitas fontes, circula água. Muitos portuenses não sabem que aquele castelo que se vê da VCI está no meio de um lago. E tudo isso vai poder ser possível de usufruir pelas pessoas em condições que ainda estamos a estudar e, acima de tudo, vamos ter ali, é esta pelo menos a nossa ambição, ter um pequeno centro de interpretação de Nasoni, que é Nicolau Nasoni, o grande construtor desta casa, o grande construtor de toda esta quinta barroca, que é um exemplar que sobreviveu até aos nossos dias, graças à Santa Casa da Misericórdia e ao fundador deste projeto, que foi Dom Francisco Noronha Menezes, que doou à Santa Casa a sua fortuna para este fim, para o fim da construção de um hospital, que já está ali, que é o Hospital da Perlada, e manter esta nova resposta em termos ambientais, vamos chamar assim, por uma questão de conforto, para que o Porto também possa usufruir disto e a Santa Casa da Misericórdia, obviamente, dentro das suas obras de misericórdia, quer corporais, quer espirituais, tem todo o gosto em estar aberta à cidade e receber a cidade aqui e os portuenses, obviamente. Os portuenses e aqueles que visitam a cidade, que percorrem hoje de um modo veloz a via de cintura interna, na maior parte dos casos nem se apercebem de que estão a cruzar, a determinada altura, uma antiga e vasta propriedade, a Quinta da Perlada. E, no entanto, aqui nós encontramos de um lado e do outro da via de cintura interna importantes marcas para a história, para a memória da cidade. Aqui encontramos a genialidade
daquele que foi um dos grandes mestres que no século XVIII operou em Portugal, Nicolau Nasoni. Estamos, com efeito, perante aquela que é considerada a sua maior obra paisagista. Mas a própria casa, embora só tenha sido construído um quarto do que provavelmente foi imaginado pelo arquiteto, também ela está repleta de marcas de grande valor artístico e guarda um espólio fundamental para o conhecimento da história do Porto e de toda a região. Sim, este é um palácio que importa conhecer. Monumento Nacional, o Paço Ducal de Vila Viçosa, será o palácio em destaque no próximo episódio. Considerado uma das obras-primas da arquitetura civil portuguesa da Idade Moderna, o Paço, cuja construção teve início no século XVI, é indissociável da história da Casa de Bragança, de que foi sede durante séculos. Histórias, curiosidades e valiosas coleções será o que lhe iremos revelar no próximo Conversas com História nos Palácios.